Olá, aqui é o professor Lorival Pereira Martins e vamos analisar neste vídeo algumas aplicações das funções polinomiais do segundo grau. As funções polinomiais do segundo grau, como boa parte do conhecimento matemático mais elaborado, não se apresenta de forma explícita em nosso cotidiano, como acontece, por exemplo, em objetos como os números, as formas geométricas básicas, as proporções que, por sinal, são regidas pelas funções lineares, os fenômenos ou os objetos que podem ser associados às funções quadráticas, muitas vezes parecem ser fruto da casualidade, o que dá a impressão de que não existe uma relação matemática que o defina. A matemática que está envolvida não é evidente, o que passa a impressão de que se ter ou não o domínio dessa matemática não faz a menor diferença. Só que isso não é bem verdade. Vamos analisar aqui um primeiro exemplo onde as funções polinomiais do segundo grau estão envolvidas. Por exemplo, se eu pretendo arremessar uma bola de golfe ou uma bola de basquetebol, de handebol, ou mesmo chutar uma bola no futebol, a trajetória da bola e o efeito que eu espero obter está diretamente relacionado com a função do segundo grau. Isto é definido pela física, que diz que a trajetória da bola é dada por S igual a menos G sobre 2t ao quadrado mais V0t mais S0, onde S é a posição do objeto no instante t, G a gravidade no local em que eu estou realizando este lançamento, V0 a velocidade com que a bola parte no início do lançamento e S0 a posição onde nós nos encontramos. É claro que no momento que eu estou numa atividade lúdica ou numa atividade profissional fazendo esses remessos, eu não analiso de forma direta e explícita esta lei da física, mas devo ter um conhecimento mínimo para que eu consiga obter o resultado desejado. Um exemplo do que estamos dizendo é o treinamento que o jogador deve realizar para obter o efeito desejado. O objetivo desse treinamento é aprimorar a sua prática. Vamos supor que um determinado jogador deseja lançar esta bola da posição em que ela se encontra até esse ponto A. Ele poderá realizar isso de diversas formas. Por exemplo, ele poderá lançar utilizando esta trajetória ou, para atingir o mesmo objetivo, esta trajetória. Nos dois casos, o efeito é o mesmo, atingir o ponto A. Mas a intensidade do lançamento e o ponto em que o lançador deve tocar a bola está relacionada com o efeito desejado. A intensidade definirá a velocidade inicial com que a bola irá partir e o ponto de toque, a direção do lançamento, como nesse caso, atingindo nesse ponto para que eu atinja esta trajetória. Ou uma intensidade maior para que eu atinja um ponto mais alto, atingindo a bola numa posição num ponto onde obtenha a direção desejada nesse lançamento. Comparando as duas trajetórias, temos aqui a intensidade e a posição em que eu devo atingir a bola para atingir a trajetória mais baixa e uma intensidade maior e o ponto em que eu precisaria atingir a trajetória mais elevada. Vamos admitir agora que o lançador deseja que a bola chegue mais próximo do gol, no ponto A aqui indicado. Ou então atingir esse outro ponto no seu lançamento. Nos dois casos, as trajetórias serão diferentes. E a lei de formação que rege o movimento, logicamente, então, será diferente. Para que o jogador atinja estes objetivos, ele deverá conseguir alinhar
a posição do chute e a intensidade para que ele consiga atingir este objetivo, que a bola descreva esta curva. Já no caso deste movimento, a posição e a intensidade deverá se adaptar para que ele atinja o ponto A. Para que atinja esse objetivo, é normal que o jogador treine o lançamento. Diz o ditado, a prática leva à perfeição. Mas esse ditado não será válido se o jogador que está realizando esse treinamento não observar fatores que interferem no lançamento. Por exemplo, em que posição ele deverá atingir a bola, com qual intensidade, além de outros fatores ambientais, como por exemplo o vento, que irão fazer com que a bola chegue na posição desejada. E isto é regido pelas funções de segundo grau. Conhecer as propriedades da curva que será descrita, saber que ela terá um ponto vértice, para que o lançador consiga, por exemplo, encobrir um adversário. Saber exatamente qual é a posição e a intensidade que se deva aplicar a bola para atingir o objetivo desejado é o que pode diferenciar um jogador com habilidade de um jogador que faz o lançamento de forma aleatória. Então, conhecer a curva que será descrita e suas propriedades, saber que ela terá um eixo de simetria, de forma que para que ele consiga encobrir o adversário, a bola deverá atingir uma altura desejada equivalente à altura que deve encobrir o adversário numa posição anterior, facilitará ao nosso jogador praticar e desenvolver a sua prática. Então, não é algo aleatório, que pode ser feito somente com treinamento, ou seja, a prática não necessariamente leva à perfeição. Um segundo exemplo que eu gostaria de trazer aqui está associado à área de administração e negócios. É uma situação que normalmente é trabalhada nos cursos de administração e contabilidade. Refere-se à receita na venda de um produto. A receita na venda de um produto é dada pela quantidade de produtos que eu consigo vender, pelo valor individual de cada produto vendido. Ou seja, a receita R em relação à quantidade de produtos vendidos é o preço de cada produto vezes a quantidade X de produtos vendidos. O preço de produto pode ser definido de várias formas. Ele pode ser definido, por exemplo, pelo custo de produção associado a um lucro que eu devo aplicar sobre a produção desse produto, de forma a vender o mesmo, tendo um retorno que me permita a manutenção da produção desse produto. Ou então, pela demanda de mercado. Demanda de um produto, bem ou serviço é o quanto o consumidor está disposto a pagar na aquisição desse bem, produto ou serviço. Dessa forma, o preço a ser definido nesta venda tem relação inversa com a sua demanda, ou seja, quanto maior a demanda, menor o preço de venda, quanto menor a demanda, maior o preço de venda. Dessa forma, podemos modelar o preço de venda de um produto em relação à demanda pela função afim P de x igual a AX mais B, com A menor que zero, onde A é um fator de redução do preço para ajuste ao mercado e B o valor máximo que o cliente aceitaria pagar por esse produto. Como a receita obtida na venda de um produto é dado por R de x igual a P de x vezes x, nós teremos então que a função receita será dada por R de x igual a ax ao quadrado mais B de x com A menor que zero. Para que eu coloque o produto à disposição do meu cliente, eu vou ter que fazer um investimento inicial, que vamos chamar aqui de C. Dessa forma, podemos modelar a função receita líquida,
que será dado por ax² mais bx mais c, lembrando o a menor do que zero. Podemos observar o comportamento do que acontece com esse tipo de função. Inicialmente, a receita líquida é negativa, porque foi aplicado um capital sem nenhum retorno. À medida que eu inicio o ajuste de preço ao mercado, as vendas começam a aumentar de forma a atingir um ponto crítico, um ponto máximo. Após atingir o ponto máximo, a diminuição no preço do bem não vai levar ao efeito desejado, uma vez que eu vou aumentar as vendas, mas a minha receita será decrescente. Por exemplo, supondo que a receita líquida de modelagem de um dado produto seja dado por f de x igual a menos x² mais 8x menos 2, onde f de x eu conto em milhares e x em dezena. O gráfico da função receita para este produto, ele atingirá um valor máximo quando nós modelarmos a venda para atingir a venda de 40 unidades. A partir desse valor, não adiantará eu diminuir o preço buscando ajustar a função receita, uma vez que a receita oriunda a partir de uma venda maior será menor, como indicado no gráfico ao lado. Ou seja, a venda de uma maior quantidade de produtos não resulta num aumento da receita, mas sim numa diminuição da mesma. Essa análise evidencia, portanto, que a relação preço e demanda não é algo aleatório que eu ajuste de forma empírica. Ela segue o comportamento modelado pelas funções polinomiais de segundo grau, e conhecer as propriedades dessas funções é importante para que eu atinja o objetivo final na definição do preço final do produto. Nós observamos nesse vídeo dois exemplos em que a função polinomial de segundo grau está presente, mas não aparece de forma explícita. Este fenômeno acontece com a maioria dos eventos que são modelados por essa função, e não só essa função, mas a grande maioria dos objetos da matemática mais elaborada. Por esse motivo, é comum se dizer, se julgar, que ter essas informações ou esse conhecimento é necessário apenas para especialistas de áreas específicas, normalmente especialistas da área de exata. Eu sou o professor Lorival Pereira Martins e espero ter auxiliado no esclarecimento de onde pode ser aplicada as funções polinomiais de segundo grau em nosso cotidiano, embora a mesma não apareça de forma explícita. Até a próxima!